É uma alegria para a gente estar mais uma vez nesse momento de formação, de mergulhar na palavra de Deus, de mergulhar no que o catecismo da igreja, no que os santos ensinam, para que a gente aprenda mais da nossa fé. Ninguém ama aquilo que não conhece. E é por isso que quanto mais a gente conhece os ensinamentos da palavra de Deus, mais a gente conhece o que a igreja ensina, mais a gente ama esse presente que Deus nos deu, que é o ensinamento da igreja. Esse presente que Deus nos deu, que é a igreja, nossa mãe. Por meio da igreja, por meio dos sacerdotes, nós recebemos o perdão dos nossos pecados, a Santíssima Eucaristia. Então a gente rende graças a Deus por mais uma graça, mais um dia de encontro com Deus, mais um dia de esclarecimento. E essa semana tem sido uma semana esclarecedora. A cada dia a gente se propôs, começando o mês de novembro, a falar dos novíssimos, aquilo que toca a nossa salvação, toca o nosso futuro, toca a vida eterna. Nós já falamos sobre a morte e o juízo, nós já falamos sobre o purgatório ontem, e teve gente que já me falou hoje que já foi procurar o sacramento da confissão, porque ontem a gente falou daquilo que podia nos prender no purgatório. Muitas coisas a gente foi vendo, não é? Desses pecadinhos veniais que a gente vai cometendo e que são pedras de tropeço para que a gente pode até ficar preso lá no purgatório por um longo tempo. E a gente precisa prestar atenção a todas essas coisas. Mas no dia de hoje é um dia de um esclarecimento mais direto sobre os pecados que podem nos levar para o inferno e como nós fazemos para não ficar presos por esses pecados. Então presta muita atenção, porque hoje a gente vai estar com a palavra de Deus, com o catecismo, e a gente vai estar esclarecendo, claro, partilhando o que o próprio Jesus nos deixou do seu ensinamento no Evangelho, que São Paulo nos diz, o que a igreja nos diz. E já começamos dizendo que o inferno existe sim. Tem muitas pessoas ensinando, e eu dizia isso na segunda-feira, tem muitas pessoas ensinando que o inferno não existe. Tem algumas pessoas que até ensinam que o inferno existe, mas que só tem o diabão lá e não tem mais ninguém, que o inferno está vazio, que não tem mais nada lá. Isso não está de acordo com o que Jesus ensinou e está escrito no Evangelho. O Senhor fala para a gente tomar cuidado, para não ir para o inferno, e Ele pede para a gente prestar atenção. Então o inferno existe sim. E lá no inferno não somente está o demônio Satanás, mas os outros anjos decaídos e também as almas condenadas, que não escolheram a Deus, mas que escolheram o pecado e perseveraram com a sua própria vontade no pecado e permaneceram lá. Não quiseram sair do pecado. Então, a gente hoje vai esclarecer isso tudo. Se você tem alguma dúvida sobre isso, em primeiro lugar, eu já te recomendo a leitura do Catecismo da Igreja Católica, que é a nossa fonte principal de doutrina da Igreja, que lá está um compêndio de tudo que a gente precisa saber da nossa fé, lá no Catecismo da Igreja, no número 1033 ao número 1037, está esclarecendo sobre o inferno. E as almas que vão para lá são porque escolheram estar lá. Deus sempre respeita a nossa liberdade. Deus criou a você, a você, a você, a você, a cada um livres para corresponderem Ele ao amor. Mas se alguém na sua liberdade resolve virar as costas e permanecer com as costas viradas para Deus e não querer voltar, é escolha da pessoa. Então é a pessoa que escolhe esse caminho e persevera nele. Mas enquanto a gente estiver nessa terra, há tempo de voltar. Lembra de São Dimas, do bom ladrão? Pregado na cruz, ainda teve tempo. Poucos instantes antes de partir dessa vida, ele pediu perdão a Deus e alcançou esse perdão, alcançou misericórdia do Senhor. Então, no Catecismo, eu falei de 1033 a 1037, no 1035 diz assim: a doutrina da Igreja afirma a existência do inferno e a sua eternidade. Não existe que muitas pessoas ensinam que o inferno é passageiro, que no final vai todo mundo para o céu. Não. Fala o ensinamento da Igreja da eternidade
do inferno. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal, diz o Catecismo da Igreja, descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, que é o fogo eterno. E esse fogo é a característica vista por muitas pessoas que foram visitando o inferno como uma permissão de Deus. Deus permitiu que Santa Faustina, e eu estou aqui com o diário de Santa Faustina, quando ela escreve lá no número 741, eu, irmã Faustina, por ordem de Deus, estive nos abismos do inferno para falar às almas e testemunhar que o inferno existe. Os demônios tinham grande ódio por mim, então ela vai contando como foi a experiência dela do inferno. Dom Bosco teve uma experiência também, eu vou contar no final, das armas que ele ensina para que a gente não vá para o fogo do inferno. Por isso o título da pregação, o que a gente pode e precisa fazer para não ir e cortar os pecados que nos levam para o inferno. E aí a gente lembra também dos pastorinhos de Fátima, São Francisco, Santa Jacinta Marto e a irmã Lúcia. Nossa Senhora mostrou para eles o inferno, e aquela foto que mostra os 3 pastorinhos com cara muito assustada, foi tirada logo depois que eles foram até o fogo do inferno e viram o que acontece lá, e de lá para cá, a Jacinta, a pequena Jacinta, não parou mais de fazer penitência, de rezar e rezar muito para que as almas não fossem para o inferno. Então o inferno existe, isso é uma realidade. Agora, o que pode levar a mim e a você, ou alguma pessoa pode levar algum de nós para o inferno? Presta atenção, porque isso está na palavra de Deus. Eu quero que você abra na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. Diz assim São Paulo: ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão no reino dos céus. São Paulo fala de forma bem direta: os que as praticarem não herdarão no reino dos céus. Então aqui está uma lista de coisas que nós devemos prestar muita atenção. O irmão Luiz Maria já explicou esses dias na formação a consagração à Nossa Senhora, e eu peço que a nossa irmã coloque aqui embaixo o link para depois quem quiser saber mais sobre a diferença de pecado mortal e pecado venial. Mas o pecado mortal é aquele que você sabe o que é, tem pleno consentimento e sabe que é pecado grave e peca assim mesmo em matéria grave, é um pecado mortal. Lá depois o irmão Luiz Maria fala mais sobre isso. A gente aqui não tem tempo de aprofundar tanto, porque a gente tem um tempo mais curto de pregação, mas aprofunde depois, veja essa formação do irmão Luiz Maria que te esclarece e abre os olhos. Só que o pecado mortal precisa ser rompido. E deixa eu falar com você, não adianta a gente dizer que dá para entrar com pecado mortal no céu, porque não dá. Foi São Paulo quem disse, foi Jesus quem disse. São Marcos capítulo 9, Jesus falou: sua mão te leva a pecar, corta. Seu pé te leva a pecar, corta. O seu olho te leva a pecar, arranca-o. É claro que Jesus não está falando para arrancar o olho, mas fala para cortar e arrancar aquilo que te leva a pecar. E não dá mais para a gente continuar achando que dá para permanecer no pecado mortal e continuar achando que tem o meu lugar garantido no céu. Eu seria um traidor de Jesus. Eu seria um traidor dessa cruz que eu carrego no peito, dessa cruz que eu levo na cintura e que eu trago na mão nas horas das minhas orações. Eu seria um traidor de Jesus se eu dissesse: não, as pessoas que estão em pecado mortal vão todas para o céu. Basta escolher fazer uma atitudezinha de amor. Não basta, tem que romper com o pecado. E quem diz isso não sou eu. O ensinamento não é meu, do irmão Emanuel Maria, ou da irmã Maria Raquel, ou do irmão Luiz Maria que prega para você. O ensinamento é de Jesus. Nós estamos aqui transmitindo
o que Jesus ensinou. Aquilo que eu recebi, eu mesmo vos transmiti, disse São Paulo. Aquilo que eu recebi, eu transmito para vocês. Aquilo que eu recebi, eu passo para vocês sobre a doutrina importante da nossa salvação. O pecado leve nos tira, nos diminui um pouco da graça de Deus, mas o pecado mortal rompe e corta essa amizade com Deus. E essa amizade com Deus precisa ser restabelecida pelo sacramento da confissão, ou pela unção dos enfermos. Precisa ter essa reconciliação com Deus. Vamos lá, o que São Paulo fala aqui? Ele fala de pecado de fornicação. Tem gente que lê a Sagrada Escritura e não entende. O que é fornicação? Deixa eu esclarecer. É sexo fora do sacramento do matrimônio. Fornicação é quando o namorado já vive em vida conjugal. É quando pessoas vivem, por exemplo, o pecado de masturbação. Todas essas coisas entram no pecado de fornicação, e esse é um pecado mortal. Não adianta dizer que isso que não é bem assim, porque está escrito aqui. Isso é o que a igreja ensina. Se você tem dúvida, vai lá no Catecismo da Igreja Católica, aprofunda o teu conhecimento. Pode ser que alguma pessoa tenha dito, não, isso mudou isso ou aquilo. Não, a doutrina da igreja é uma doutrina perene. Está lá no Catecismo da Igreja, o que a igreja sempre acreditou. Então você pega lá, esses pecados de fornicação estão crescendo no mundo de hoje. Quantas pessoas estão decidindo juntar-se? Estou vivendo junto, eu estou junta, estou junto. Muita gente diz isso, eu estou junto, a gente vive junto, se der certo, depois a gente casa. Quanta gente diz isso? E isso é uma situação de pecado que precisa ser rompida. Não estou falando para você romper assim, e aí as consequências, cada caso é um caso, e você tem que procurar um sacerdote, mas você tem que querer romper o quanto antes. Não dá para ficar esperando daqui a 30 anos, não. Você vai, procura um sacerdote, busca o sacramento da confissão, e há pessoas que vão precisar romper relacionamentos. Se você não tem condições de receber a graça de Deus, o que é mais importante? É encaminhar para o céu? Presta atenção. A gente está esclarecendo aqui caminhada para o céu, e vocês precisam abrir os olhos. Quem está ensinando isso é o próprio São Paulo, que está falando aqui, não herdarão o reino dos céus. Então a gente precisa se abrir a isso, tem que fazer uma caminhada, e tem que fazer uma caminhada rápido. Eu sei que tem casos e casos, mas você precisa se decidir. Você precisa buscar um sacerdote e fazer um caminho. Me ajuda, me ilumina, como eu posso fazer para romper esse pecado? Depois São Paulo fala de impureza. Hoje a pornografia está tão espalhada em quase todos os lugares. Quando a gente sai na rua, às vezes um outdoor já leva automaticamente a pecar. Os olhos são a janela da alma, e com os olhos a gente muitas vezes pode estar abrindo os nossos olhos àquilo que fere o coração e fere de forma grave. São Paulo vai falando outras coisas que nós precisamos ter cuidado. Ele fala de idolatria e feitiçaria. Tem quantas pessoas que vão à missa e depois vão consultar o horóscopo achando que aquilo é a salvação da sua vida, colocam uma figa no peito, andam com uma ferradura no seu carro, tem que andar com uma nota de $1 dentro do bolso porque dá sorte, atrai mais dinheiro. Isso é superstição. Tem gente que acende uma vela literalmente para Deus e depois acende uma vela para uma entidade na segunda-feira em outro lugar onde vai. Isso fere o primeiro mandamento da lei de Deus. Isso corta o relacionamento com Deus. Nós precisamos escolher o caminho de Deus. Se isso está te dificultando, rompe com isso. Pede ajuda a Deus, porque Deus vai te ajudar. A oração que nunca deixa de ser ouvida. Ou seja,
a oração que sempre é ouvida, é a oração que é pedida para Deus para que a gente rompa com algum pecado. Deus sempre escuta essa oração porque essa é a vontade de Deus, a nossa salvação. Está lá na carta de São Paulo ao Timóteo, Deus quer que todos os homens se salvem, é desejo de Deus. Então, se você quiser romper com o pecado, reze e peça isso a Deus, porque Deus vai derramar essa graça. Não espera amanhã, reza hoje. Hoje nós vamos fazer, no poderoso texto do combate, uma oração clamando a Deus para que rompam as cadeias do pecado mortal na nossa vida, que são as cadeias do inferno. Para que a gente rompa com isso, São Paulo continua, o ódio. Irmão, ódio é pecado mortal. O ódio começa como um pecado venial. Mas quando você vê, por exemplo, um crime passional de uma esposa que mata o seu esposo, aquele ódio começou com um pecado venial e foi crescendo, crescendo, crescendo até o momento em que chegou num pecado mortal. Então tem que prestar atenção nessas coisas. São Paulo fala ciúmes e discussões. Quantos crimes por causa de ciúmes? Quantos pecados mortais por causa de ciúmes? Uma vez a irmã Maria Raquel contou um testemunho aqui de uma mulher que traía o seu esposo, e o seu esposo, para fazer ciúmes na sua mulher, começou a trair a sua esposa, um traindo o outro, até o momento em que aquele casamento ficou insustentável por causa dos ciúmes e não houve perdão. Depois, aquela pessoa buscou o sacramento da confissão e ela está vivendo na graça de Deus, mas foi um testemunho que mexeu comigo, por causa do ciúme. O ciúme degenerou em um pecado mortal. São Paulo fala de discórdias e divisões, discussões. Quantas pessoas começam com o pecado da ira, e aquele pecado da ira vira um rancor, e aquele rancor fica tão enraizado que a pessoa passa a completamente manchar o outro, e a falta de caridade fica tão grande que pode levar até um pecado mais grave, um pecado mortal. São Paulo está falando para a gente prestar atenção com esses pecados. Há rancor no seu coração, há ódio no seu coração, hoje é o dia de começar a lutar com força contra ele. Mas não é assim: Senhor, eu te peço, me ajuda a livrar desse ódio, mas eu não quero tomar nenhum passo. Deus vai fazer um milagre. Deus vai fazer um milagre se contar com o nosso esforço. Para romper com o pecado, precisa se esforçar. Para romper com o pecado, precisa fazer penitência. Você lembra da história de Jonas? Jonas foi enviado para Nínive e ele chegou lá e falou: ainda em alguns dias essa cidade será destruída. Do rei ao mais novo começaram a fazer penitência, se vestiram de saco, cobriram a cabeça de cinzas e começaram a fazer penitência e pedir perdão. Deus deu o perdão, mas o povo fez a sua parte. O povo se arrependeu e buscou lutar contra esse pecado. Onde é que nós vamos parar se a gente acha que é pronto? Tudo água fresca. Quantas vezes, não é, a gente é da geração do controle remoto. Deixa eu contar. Quando eu era criança, meu pai tinha uma TV preta e branca. E aí, eu vou falar então quantos anos que eu vou fazer. Pode, irmã? Pode, eu vou fazer amanhã 44 anos, eu nasci em 77, eu brinco com as irmãs mais novas aqui que elas não sabem o que é isso. Quando eu nasci, o presidente do Brasil era o Geisel, o Papa era o Papa São Paulo VI, faz tempo demais. Aqui, ó, o irmão está rindo aqui, porque faz muito tempo mesmo, não é? Aí meu pai comprou uma TV, que era uma TV mais moderna, mas ainda não tinha controle remoto. A gente tinha o canal que a gente jogava videogame, e tinha um canal que a gente via o desenho animado. A gente tinha que levantar e apertar o botão para mudar. Depois de muito tempo, meu pai comprou uma TV com controle remoto. Aí já era muito mais fácil. Mas a nossa geração é a geração do controle remoto, é a geração do delivery, é a geração do descartável, onde tudo fica muito tranquilo. E a gente precisa lutar. A gente precisa lutar. Não dá para vencer o pecado mortal achando que basta deixar as coisas passarem, não. Jesus, ele é muito radical. Ele é muito radical nas suas propostas, ele é muito radical. Ele diz que a gente precisa lutar e ele diz as armas com as quais a gente precisa lutar. E a primeira arma, presta atenção,
A primeira arma para a gente vencer o pecado mortal é a sua vontade unida à graça de Deus. Em primeiro lugar, você precisa querer. Eu quero, Senhor Jesus, vencer o pecado mortal. O Senhor me ajuda? A graça está sendo derramada em abundância. Mas não é como uma torneira. A graça está sendo derramada em abundância. Não sei se você já teve a oportunidade. A última viagem que eu fiz antes de entrar aqui no convento, eu tinha um sonho de conhecer. Fui a Foz do Iguaçu, com meu irmão, meu primo e minha mãe. A gente foi visitar a Foz do Iguaçu. É muita água que cai naquela cachoeira. Muito maior do que aquela quantidade de água que desce nas cataratas do Iguaçu é a graça de Deus. Mas eu e você precisamos querer romper com o pecado. A nossa decisão conta tudo. Não adianta outra pessoa ficar rezando. Ah, aquela pessoa reza muito por mim, mas eu preciso querer. Eu preciso dar o passo à frente. Eu preciso ir atrás. Santa Teresinha rezou muito pelo Pranzini, para que ele se convertesse, aquele homem que estava declarado a sua morte, a sua pena de morte, e ela pediu um sinal de que ele quisesse se arrepender, que ele pedisse o crucifixo para beijar, era o sinal que ela pediu a Deus para aquele arrependimento. Ele precisava querer, ela confiava que a sua oração teria frutos, mas ele precisou fazer a parte dele, e ele fez. Lembra quando eu contei para você a história do Jacques Flesch, aquele assassino que está agora em processo de beatificação, aquele assassino que matou uma pessoa, mas que lá na prisão se arrependeu de tudo o que fez, encontrou o evangelho, encontrou o sacerdote que o absolveu, e ele buscou um caminho de santidade. Já na prisão ele foi morto por causa do seu crime, mas já de coração arrependido. Ele lutou e Deus deu a graça para ele de ter uma vida nova. Nós precisamos lutar, nós precisamos mudar de vida. Se a tua mão te leva a pecar, se a tua mão que Deus te deu para trabalhar, para trazer o sustento da sua casa, para escrever palavras de ânimo. Não sei se você lembra, um dia desses no texto do combate, o irmão João da Cruz contou o testemunho de quantos presos se converteram por causa de uma mulher que passava o dia inteiro escrevendo cartas para os presos, para quem ninguém escrevia. Ela escrevia para os presos que ela não conhecia, falando do amor de Deus, do Evangelho, e pedindo que eles buscassem ler a Sagrada Escritura, buscassem o sacerdote. Quantos presos saíram da prisão e diziam: eu me mudei, eu converti o meu coração, eu transformei a minha vida por causa das cartas dessa mulher que me levou a viver o Evangelho. Então a mão pode ajudar as outras pessoas, pode ajudar a trabalhar, mas quantos homens e mulheres estão usando a mão para pecar na masturbação, na pornografia? Se a tua mão te leva a pecar, não é para cortá-la fora, mas é para usar a sua mão agora para levar o Evangelho de Deus. É para levar a sua mão para transformar a vida dos outros e a sua também, para fazer o bem, para fazer a caridade, para glorificar a Deus. Se o teu pé, que tantas vezes te levou para lugares de pecado, se o teu olho, que tantas vezes olhou o que não te era lícito ter, mesmo você casado, você não pode olhar o corpo de outra mulher, meu irmão, porque você está ofendendo a sua esposa e ofendendo a Deus. A sua esposa foi Deus que te deu, e ela sim, Deus te deu para que você se una a ela em união conjugal, mas as outras mulheres não. Deus abençoou o seu casamento, e lá, unindo-se com a sua esposa, isso é caminho de santidade, mas as outras mulheres não são para você. Então, se o teu olho te leva a pecar, corta, não o olho, mas aquilo que o teu olho está vendo. Se você sabe que o teu olho vai ver alguma coisa que te leva a pecar, desvia o olhar e não tenha vergonha. Se algum amigo teu te manda uma mensagem picante no celular, e essa mensagem com um nude, alguma mulher, com alguma piadinha que vai te levar a pecar, esse homem, me permita falar, não é seu amigo. E precisa romper com essa pessoa, sem respeito humano. São João Bosco, e assim a gente vai falando um pouco sobre isso. São João Bosco foi um dos santos que teve uma experiência de visão no inferno. Seu anjo da guarda o levou para o inferno. E ele via muitos dos meninos que viviam com ele lá
no oratório, lá na primeira casa dos salesianos, onde ele cuidava das crianças, viam muitos dos meninos se encaminhando para o inferno. E aí perguntava para o anjo, mas por que eles estão aqui? E o anjo dizia, por causa de respeito humano. O respeito humano de não querer perder uma amizade. Mas deixa mais uma vez eu te falar, quem te leva para o pecado não é teu amigo. Pode ser teu comparsa, pode ser teu companheiro, pode ser teu chapa, pode dar o nome que você quiser. Mas esse não é teu amigo. Porque ele não está te levando para Deus. E amigo sempre deve te levar para Deus. Amigo sempre deve te levar para Deus. Amigo de verdade é aquele que te aproxima de Deus. Quem encontrou amigo, diz a Sagrada Escritura, encontrou um tesouro. Um amigo de verdade é um tesouro. O amigo ou a amiga que te apresentou o link dessa live que você não conhecia, esse é teu amigo, esse é a tua amiga. Aquela tua amiga que te liga e fala, minha irmã, vamos hoje, vai ter uma missa especial numa paróquia, vamos comigo, me acompanha? Olha, hoje eu estou meio triste, vamos rezar o terço junto comigo? Essa é a amiga. Aquele amigo que te diz, olha, vamos junto comigo brincar com os meus filhos. Hoje a gente achou um programa ali num parque, vamos jogar bola juntos. Depois a gente faz um momento de oração juntos. Esse é teu amigo. Ele te leva para Deus. Agora quem te leva para o pecado não é teu amigo. Então estava falando de Dom Bosco e ele, enquanto ele estava encaminhando na visão dele para o inferno, ele viu que muitos dos meninos estavam indo para o inferno por causa que estavam presos num fio transparente como uma teia de aranha. Uma teia de aranha fina. E ele falava, mas é isso que está levando os meninos para o inferno? E aí o anjo falava, olha mais perto. Aí ele chegava mais perto. Tentava puxar o fio e não conseguia. A hora que ele puxava, ele chegava e falava, mas eu não estou vendo nada. Aí o anjo dizia, olha mais perto. E aí Dom Bosco começou a puxar com força. E enquanto ele estava puxando, ele foi puxando e sentiu uma resistência. De repente, quando ele puxou mais forte, apareceu um demônio muito grande. Ele viu que não podia com aquele demônio, pediu ajuda com o anjo veio ajudar. E aí ele foi perguntar para o anjo o que era isso. E aí o anjo falou que isso eram as armadilhas que levavam os meninos para o inferno. O orgulho, a desobediência, a inveja, os pecados contra a castidade, o roubo, a gula. A gula, como é perigosa. A preguiça, a raiva. Falava dos pecados capitais, que são a cabeça dos outros pecados. E aí ele começava a perguntar para o anjo, mas como a gente pode se libertar do pecado mortal? E aqui a resposta da nossa pregação de hoje, quem vai dar não sou eu, irmão Emanuel Maria, é Dom Bosco que teve essa visão. E o anjo falou com ele, como se pode libertar desses pecados mortais. Em primeiro lugar, é a nossa vontade. Porque se alguém não quiser se libertar do pecado mortal, não tem mais o que fazer. A não ser que alguém faça muita penitência. E essa pessoa amolece o coração. E é para isso que a gente oferta a nossa vida. Porque quando nós nos sacrificamos, uma pessoa que está empedernida, essa é a palavra, pode transformar o coração. Porque a gente oferece os nossos sofrimentos a Jesus. Então, o primeiro ponto é a nossa vontade. A vontade é o primeiro ponto, mas além da vontade, Dom Bosco fala da oração. Quem reza, se salva. Diz como chama o doutor da igreja, Santo Afonso Maria de Ligório, quem reza, se salva, quem não reza, se condena. Essa é a frase de Santo Afonso Maria de Ligório. Quem reza se salva. Então o primeiro ponto é rezar. Outras pessoas vão estar rezando por você, mas quem tem que decidir é você. Você que tem que decidir rezar. Você que tem que decidir buscar a Deus. Em primeiro lugar ele diz é isso. E a segunda arma que Dom Bosco diz é a leitura espiritual, que a gente pode dizer na formação, e você está a cada dia sendo formado na palavra de Deus, na Sagrada Escritura, mesmo que te enraiza na fé.
no catecismo da igreja, na doutrina dos santos a cada dia. Você não fica nem um dia sem ter esse momento de formação, mesmo no sábado e no domingo, quando a gente não tem o poderoso texto do combate. Você tem formação com a irmã Terezinha Letícia, com o irmão Gabriel Maria na Pompeia, você tem formação com a irmã Maria Joana, você tem formação com a irmã Edviges Maria, com a irmã Ana Miriam, no texto da misericórdia. Você se forma. Esse é o segundo ponto que Dom Bosco fala para que a gente possa romper com o pecado mortal. Depois ele fala que a devoção ao Santíssimo Sacramento, nem um dia sem Jesus. Se está difícil de vencer o pecado mortal, busca estar mais na presença do Senhor. Se você fez o compromisso de fazer 15 minutos de adoração todo dia, faça mais. Se você quer vencer o pecado mortal, faça meia hora. Fique na presença do Senhor. Se confesse. E esse é o quarto ponto que ele diz, buscar a confissão frequente. Caiu, busca a confissão. Se você está vivendo já sem cair no pecado mortal, confesse com uma regularidade uma vez por mês. Mas se você caiu, busca a confissão. Se daqui a 2 dias, 3 dias, teve um deslize e caiu de novo, procura de novo o sacerdote. Pede perdão a Deus e recebe a absolvição, mas não fica no pecado. O santo não é aquele que nunca cai, mas é o santo que sempre se levanta e a cada queda se torna mais humilde, mais desconfiado de si mesmo e mais confiado em Deus. Mas continua, São João Bosco, ele fala da devoção à Santíssima Virgem Maria. Você está se preparando para a consagração à Nossa Senhora. E pode ser que isso tenha mexido com você. As formações do irmão Luiz Maria falando de romper com o pecado mortal. E talvez você tenha falado, mas está tão difícil, a minha companheira não quer se casar, irmão. Irmão, mas está difícil, eu não tenho como vencer esse pecado mortal que eu faço há tanto tempo. Pede a Nossa Senhora, que ela é a advogada dos pecadores e ela vai te dar a graça. Ela vai te dar a graça. Quantas pessoas para fazer a consagração à Nossa Senhora pediram a ela um milagre? A gente é testemunha aqui de dezenas e dezenas de casos de homens e mulheres que viviam com seu companheiro ou sua companheira e não tinham como condições de se casar porque a pessoa não queria e pediram esse milagre à Nossa Senhora e depois aquela pessoa veio pedir: eu quero me casar com você. Você aceita? E ela pergunta: o que foi? Eu senti no coração. Foi Nossa Senhora quem agiu. A pessoa pediu a Nossa Senhora e o coração amoleceu. Você faça a novena da Pompeia com fidelidade, que você vai ver coisas impossíveis acontecer na sua casa. Nossa Senhora quer te livrar do pecado mortal. Reza e pede a ela essa graça. E Dom Bosco fala ainda da devoção a São José e da devoção aos santos. Aqui no Exército de São Miguel, você sabe, a gente cresce a cada dia na devoção a São José. Todos os dias a gente reza o terço de São José no Santo Rosário. Tem vezes que eu esqueço, a irmã me lembra: irmão, terço de São José. Então a gente reza o terço de São José. A gente tem cada dia uma relíquia de um santo aqui. A gente tem aqui a pedra de São Miguel. A devoção aos santos vai nos levar para o céu. Todas essas armas são importantes, mas o principal é você querer romper com o pecado. Rompe com o pecado e Deus vai dar a graça. Não espera amanhã. Hoje, pede essa graça a nosso Senhor e faça esse propósito de buscar cortar aquilo que te impede de entrar em comunhão com Deus. Como eu disse para você, se há uma pessoa pela qual você reza, que está com o coração endurecido, pede esse milagre a Deus, insiste com Deus e pede esse milagre, porque Deus vai tocar o coração dessa pessoa. Reza por ele o terço da misericórdia, que Nosso Senhor prometeu a Santa Faustina, que ele tocaria o coração dos pecadores com esse terço. Intercede e reza. Se é o seu coração que ainda está mergulhado no pecado mortal, pede esse milagre para Nossa Senhora.